Algumas dicas para viajar à China, como agência de turismo, internet, celular e chip, adaptador de tomadas, moedas e pagamentos e apps de pagamentos, idiomas, empresa aérea, que cidade visitar, gastronomia, hospedagem, visto chinês e outras dicas. Começando pela agência de turismo, recomendo agências locais da própria China, que são mais em conta com as possibilidades de customização, ou seja, onde você gostaria de ir, quantos dias ficar, ou seja, um itinerário conforme a sua necessidade. Contratei a Asia Odyssey Travel, mas se tiver a sua agência de confiança é uma tranquilidade para a sua viagem. Sobre internet e celular ou chips, se possível leve 2 tipos de chips, seja em celulares separados, tipo iOS ou Android e outro Android. Eu utilizei o eSIM, ou seja, é um chip eletrônico onde você consegue comprar e instalar no próprio celular. O Wi-Fi em alguns hotéis da China somente funciona o Android. E no iOS somente filmes da própria China, ou seja, bem limitado. Cheguei a comprar 2 tipos de chips eletrônicos, um da empresa Nomad e outra da ByteSIM. Os 2 VPNs ou chips eletrônicos funcionaram bem. Talvez a Nomad foi um pouco melhor. Com relação a tomadas na China, tomadas elétricas, tomadas de 3 pinos do Brasil necessitará de adaptador. O de 2 pinos brasileiros, seja redondo ou chapinha, funciona sem problema, sem adaptador. Contudo, um adaptador para 3 pinos do Brasil seria interessante para as tomadas da própria China, tá? Depois eu passo um link no descritivo com outro vídeo. Com relação a moedas, apps e pagamentos, as formas de pagamento mais comum é o Alipay, que precisa de ou um telefone da China mesmo ou conta bancária, coisa que não é tão comum para os estrangeiros, brasileiros principalmente. O WeChat também é bem aceito e principalmente o mais aceito é em espécie, ou seja, na moeda local, em yuan chinês. O Wise não funcionou, utiliza um cartão pré-pago, onde se utiliza com menor tarifa de IOF, em torno de 1% a 2%. Mastercard e Visa Credit Card funcionaram sem problemas, mas os cartões de crédito, o IOF é elevado, em torno de 6%. E com relação ao idiomas, isso são pouquíssimas pessoas que falam inglês, tá? Inclusive em recepção de hotel, mas nada que dê para se comunicar e fazer o check-in e ficar no hotel sem problemas. Então, aprender o básico do chinês ou do mandarim é imprescindível, pelo menos o básico, bom dia, obrigado e assim por diante. Mas o que ajuda muito mesmo é os tradutores. Eu usei o Google Translator, funcionou sem grandes problemas, mas muitas vezes você não tem a conexão Wi-Fi ou dados do celular não funcionam em função do sinal do local onde você estiver, tá? Então o Google Translator ajuda bastante, eles também, os chineses, utilizam bastante. Então é uma ajuda que é bem-vinda ter o app de algum tradutor, tá? Onde visitar ou que cidade visitar? Minha visita foram de 10 dias no total, achei pouco, mas recomendaria ao menos visitar em Pequim e Xi'an. Pequim é a atual capital, Beijing, né? E Xi'an, antiga capital. Beijing, ou seja, ela tem dentro da capital Pequim a cidade chamada Cidade Proibida. E por que é chamada de Cidade Proibida?
É uma área onde que é uma cidade que tem vários palácios, onde era o império das dinastias antigas, e eram visitados somente por pessoas específicas do palácio mesmo e dos empregados que lá trabalhavam, ou seja, eram proibidas as pessoas normais, ou seja, comuns, entrarem nessa área desse palácio onde agora está aberta a visitação, chamada de Cidade Proibida, tá? E para quem gosta de rios, montanhas, paisagens, vale a pena visitar a região de Guilin, Yangshu, tá? Ou seja, é uma região montanhosa, umas formações diferentes, que é super interessante. E tem a parte de Xangai, a parte moderna, que é conhecida como a Nova York asiática, e a parte da cidade antiga, que é bastante interessante em termos de sua história e tradição, tá? Então essas são algumas cidades que eu visitei e recomendo ao menos Beijing e Xi'an. E para quem gosta um pouco de modernidade, Shanghai é outra cidade a ser visitada. Gastronomia, cuidado que são bastante massas de arroz, ou seja, noodles, e muito apimentadas, tá? Ou seja, então saibam fazer as escolhas com pratos sem pimentas, porque mesmo os poucos apimentados são bem apimentados. Em geral, você encontra comida sem pimentas, tá? Sem grandes problemas. Com relação ao visto chinês, eu vou colocar o link que eu fiz a obtenção do visto. Então tem que pagar em torno de R$1.500, R$1.600 por pessoa, se não me falha a memória, esses eram os valores em torno disso. Desculpe, na verdade R$1.500, R$1.600 para 2 pessoas. E leva umas 2 semanas para ser obtido esse visto chinês no seu passaporte. Então, só atentar para essas 2 semanas, ou de preferência 1 mês antes, é melhor. Com relação a assuntos mais gerais, tipo toaletes, ainda encontra-se o WC para fazer agachados, tá? Principalmente nos pontos turísticos, alguns restaurantes, mas que não são vasos do ocidente, tipo aquele que você senta, tipo só que você agacha e manda ver. Mas a maioria dos locais são com vasos tipo ocidental, tá? Companhia aérea, eu viajei com algumas, mas a que eu realmente achei super interessante, muito boa, é a Air China. É uma empresa grande, se não a maior, uma das maiores, e muito boa em termos de serviços e atendimento. Com relação à hospedagem, recomendo a rede Holiday Inn Express, nível 3 estrelas, muito bom, sem grandes problemas, breakfast, café da manhã ocidental e oriental, então fui bem servido, tá? No geral é isso. Eu vou deixar os links de alguns sites, recomendações, estará tudo na descrição abaixo, tá? Por hora é isso. Qualquer dica que necessitar adicional, manda nos comentários aí que estou à disposição. E faça uma boa viagem à China. Abraço, valeu, tchau.